Quarta temporada no ar, VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Hoje temos a alegria de receber um casal maravilhoso. Olha, o tema de hoje, eu quero te orientar a convidar o seu companheiro, a sua companheira, para assistir juntos, porque empreender por si só já é desafiador. Agora, imagina empreender como casal. É claro que existem desafios, alegrias, e hoje nós vamos aprender como esse casal consegue administrar tudo isso e ser referência, olha, não só no nosso estado do Piauí, mas no Brasil. Tenho a alegria de receber aqui o Dr. Edson Neto, com mais de 20 anos de cirurgia plástica, de experiência, referência, como disse ainda há pouco, no Brasil, e ao lado de um grande homem, claro, uma grande mulher. Ela se chama Glínia, minha amiga, vou dizer que é a melhor credencial que eu tenho, viu? Ser amiga dela, influenciadora, comunicadora, fundadora também do Velocity Core. A mulher empreende, é um sucesso. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso VOPcast. É uma alegria ter vocês aqui. Prazer é nosso, Amanda. A alegria é muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa história aí, nessa carreira profissional em casal. Contribuir vai ser uma maravilha aqui pra gente. Muito obrigada. Gente, eu queria iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, do começo. Então, como foi para vocês iniciar essa parceria de vida e em que momento essa parceria ela se estendeu também para o ambiente profissional? Amanda, eu e a Glínia, nós nos conhecemos muito, muito novos, né? Eu na faculdade, a Glínia ainda estava ali no ensino médio, nem estava na faculdade, então a gente já tem uma história muito longa e desde quando a gente começou, vamos dizer assim, nossa caminhada juntos, a gente casou muito novo ainda na faculdade, então a gente sempre teve ali uma ajuda mútua entre os dois. Então a gente foi para São Paulo na época da minha residência, a Glínia me acompanhou, e quando a gente voltou, a Glínia, né, formada em Direito, estudando para concurso público, e eu estudando e começando a carreira na medicina. E quando a gente voltou da residência, a Glínia estava estudando, e eu comecei a minha carreira como médico, cirurgião plástico, mas daquela forma. O médico ele não entende sobre gestão, ele não tem conhecimento nenhum de gestão e vai fazendo as coisas que vem na cabeça. Então vai atendendo, acha que está fazendo certo e por aí vai, até que eu decidi abrir meu consultório, com pouco mais de um ano que tinha voltado, né, pouco tempo de estabelecido em Teresina, e a Glínia viu que quando eu decidi abrir meu consultório, minha vida estava muito atribulada, muita bagunça, que eu tinha que dar conta de atender os pacientes, operar, e ela chegou para mim: você quer ajuda? Ela estudando para concurso público, você quer ajuda para ajudar, cuidar um pouco lá no consultório? Tinha lá a secretária, tinha uma pessoa que me ajudava com os pacientes, mas realmente eu tomava conta de tudo, sozinho. E até que ela se ofereceu, eu digo: mas não vai atrapalhar seus estudos? E ela: não, eu posso te ajudar 2, 3 meses só para botar a casa em ordem e depois eu continuo os estudos, atrapalha um pouquinho, mas não tem nada, 2, 3 meses. Então aceito, vai ser uma ótima. Mas até então eu não sabia que ela já tinha um dom tão grande com pessoas e ia descobrir uma grande gestora que estava guardada dentro dela, né? Tão importante, Dr. Edson, você trazer essa perspectiva, porque o que a gente nota, assim, o médico, ele se forma e a sua capacitação, ela é clínica, ela é uma intervenção. E aí hoje a gente vê uma exigência para além dessa capacitação profissional, ou seja, o chamado a gestão, aqueles que encabeçam uma clínica, aqueles que estão aí à frente de um time, afinal de contas, quantas pessoas não tem no seu time para poder promover a melhor experiência para o cliente? Então, quando você fala que Glínia chegou para somar, eu quero perguntar para você, Glínia, como foi também para ti essa experiência de dizer, ok, ele tem a parte técnica, mas existe uma ordem que eu preciso trazer nesse ambiente, e quais foram, né, os seus desafios pessoais em relação a esse convite? Sim, então eu não imaginava, Amanda, mesmo, né? Não me via gerindo uma empresa de jeito nenhum, tanto que a gente morou muito tempo em São Paulo, acompanhei o Edson, né, na residência, 7 anos, né, amor? E lá eu fiz especialização, mestrado, tudo na área do direito. Então eu falo, gente, eu tinha um leque ali em São Paulo, né, de gestão empresarial, imagina se eu tivesse virado essa chave lá, mas tudo tem seu tempo. Então quando a gente voltou, eu estudava para concursos grandes, e que naquela época em Teresina não tinha ainda essa questão de concurso
telepresencial, né, que você poderia trabalhar aqui, passando no concurso fora. Eu tinha que, se eu passasse, eu tinha que ir embora, né, e deixar tudo aqui. Então, a gente ficou, naquele começo ali, eu fiquei, gente, como é que vai ser? Foi quando ele me convidou para poder ajudar ali nos 3 primeiros meses, me convidou não, né, foi quando eu sugeri ele, vi ele aperreado com cirurgias e tudo, como é que ia ser, e obras ali na clínica, né? E a clínica ia começar, e 2 funcionárias, e a gente não tinha nem ideia de como é que ia ser aquilo ali. Para a Teresina, naquela época, cirurgião plástico, eles tinham consultórios, mas a gente queria criar uma experiência diferente. E aí a gente veio com esse consultório pequeno, mas muito aconchegante. E essa era a ideia, né? E aí eu resolvi parar um pouquinho os estudos ali 3 meses para concurso e entrar na clínica. E quando eu entrei, graças a Deus, eu falo que Deus nos abençoou com muitas pacientes, logo assim, que abrimos as portas, assim, foi algo assim, abençoado. E vendo aquelas pacientes, o Edson operando, e aí tinha que ter aquela assistência, as meninas começando ali a trazer, né, aquele encantamento para o cliente, eu me vi cada vez mais envolvida, cada vez mais as pacientes dando feedback, tipo assim, que o quanto eu era necessária naquele processo do pós-operatório delas, o quanto elas precisavam de mim, o quanto aquela assistência era fundamental. E aí eu comecei a me apaixonar por pessoas, me vi assim totalmente como se eu tivesse encontrado realmente o que era o meu propósito de vida. E aí eu comecei ali 3 meses, e depois de 3 meses passou aquele prazo, né, e eu falei, e agora? E agora? Eu virei para ele e falei, agora acho que eu vou voltar, né, estudar. E foi quando eu voltei. E eu você chegou a voltar Cheguei a voltar a estudar. E voltei. Te abandonou no consultório? e aí? Não abandonei completamente, não. Eu ficava meio período na clínica e o resto do dia estudando na salinha de estudos, né, que é estudo para concurso, geralmente o pessoal vai para lá. E naquele negócio, uma angústia. Eu falei, gente, mas será mesmo que o concurso é o dinheiro, né? Tudo bem, tinha estabilidade, que naquela época trazia e tudo. Mas será se essa é a minha missão? Será se lá eu vou ter essa paixão por gente? Será se eu vou ter essa oportunidade de cuidar de pessoas? Né? E eu comecei a me questionar. E a minha mãe, sabiamente, eu lembro que ela falou, filha, ora que Deus te revela. E eu, né, muito audaciosa, eu falo, orei, pedi para Deus, Deus me deu uma resposta clara, viu? Se eu tenho uma semana aí para me responder de forma clara. Amanda, todos os dias que eu ia para a salinha de estudo, eu só conseguia dormir. Tomava café, Red Bull, tudo que tu imaginar. E eu só conseguia dormir. E foi quando realmente eu vi que era uma resposta de Deus, eu largar, né, a área do direito e realmente fazer a transição de carreira, né? Isso, transitar mesmo mergulhando, porque tudo que eu faço, eu acho que eu realmente mergulho entro. Então foi quando eu comecei a fazer MBA em gestão empresarial, comecei realmente a me apaixonar por essa área, né, de gestão de pessoas, de gestão de empresas, e aí pronto. Aí nunca mais saí. E é tão importante porque dentro do processo de transição de carreira, muitas vezes a gente vê as pessoas conduzirem essa etapa, mas não terem uma qualificação adequada. Então, que legal você trazer esse ponto importante de uma capacitação para algo que era novo para você. Sim. E aí eu queria perguntar para os dois agora. Vocês têm alguns acordos internos para que essa relação de empreender como casal, ela gere crescimento, traga resultados não só para a vida do paciente, para a clínica, mas também como satisfação pessoal. Como é que vocês conduzem isso? Amanda, no começo não foi nada fácil, né? Então a Glinha entrou, ela ajudou muito, vamos dizer assim, naquela demanda que existia dentro do consultório, como a Glinha falou. A gente teve um reconhecimento muito rápido dentro do mercado, dentro da cidade. Você notou que a intervenção dela também contribuiu para isso? Sem dúvida, teve aquele crescimento. Mas, ao mesmo tempo, começou aquele certo... Tá, o que cada um vai fazer aqui dentro, né? Então, eu sabia que a Glinha tinha a parte dela da gestão, eu tinha a minha parte ali da clínica, mas os dois estavam começando a entender um pouco mais sobre o assunto gestão. Então, eu tinha que ter esse entendimento também, porque eu sei que dentro da área da saúde existem detalhes muito específicos. E a Glinha também se capacitando na parte de gestão e começou a gerar ali um certo conflito. Por quê? Porque os dois queriam dar opinião sobre tudo, ao mesmo tempo. Isso. E, claro, nós somos casal, mas ao mesmo tempo nós somos pessoas diferentes. Temos opiniões diferentes. Então, teve ali uma certa, posso dizer que, uma certa resistência,
porque um queria puxar para um lado, não, ó, eu acho que é mais para cá, e ela puxando mais para o lado dela. Então foi que a gente começou a conversar e gerar ali um entendimento para dizer, ó, eu acho que a gente precisa dividir funções. Excelente ponto. Né? Então você é mais forte em quê e você é mais forte em quê? Então realmente a Glinha sempre teve esse dom muito forte em questão de lidar com pessoas, essa parte de acolhimento, experiência do cliente. Então ela, ó, vou assumir mais essa questão de gestão de pessoas, gestão de processos, a parte de acolhimento, experiência do cliente. E você, como já entende, fica mais com a parte de estratégia, com a parte de gestão financeira, para você analisar o que faz sentido ou não dentro da clínica a nível de expansão, a nível de aquisição de tecnologias, a nível de serviços ofertados. A partir desse momento que a gente começou a dividir a atuação na gestão de cada um, ficou tudo muito claro. Junto também, Amanda, com a questão do conhecimento. Então, a gente foi conhecer um pouco mais sobre questão de perfil comportamental, para entender que eu tinha o meu jeito, ela tinha o jeito dela, por mais, e não adiantava a gente querer, vamos dizer assim, bater de frente e nem ao mesmo tempo só agradar. Então, eu já sabia como ela se comportava e ela sabia como eu me comportava. E nesse processo de crescimento de empresa, sempre vão ter momentos também desafiadores dentro da empresa. Então, a gente precisa. Terão dias que ela vai estar mais estressada, terão dias que eu vou estar mais estressado. Até porque a sua função, ela vai para além da gestão, né? Então, Sim. existe todo aquele preparo. Eu digo isso porque eu sou casada com um cirurgião. Exato. E no começo do casamento foi super, assim, difícil eu entender que o nível de exposição que ele tinha durante uma cirurgia era um nível que eu poderia já ajudar dentro de casa. Sim. Então, trazendo um ambiente de paz, ele sempre dizia assim, Amanda, eu só consigo operar e operar bem porque eu tenho paz, que as demais coisas estão organizadas. Então, a gente foi criando, ele como marido, se você está assistindo a gente, empreende, talvez hoje essa não seja a sua realidade, seja como o Dr. Edson falou, os conflitos estão acontecendo, eu quero trazer paz ao seu coração. Existem ferramentas que você pode utilizar, né? Análise DISC do perfil, existe análise SWOT, que é uma ferramenta maravilhosa, você pode baixar e preencher ali com as pessoas do seu trabalho para que você possa ter um descritivo bem assertivo em relação aos seus pontos fortes, fracos, os ajustes necessários e não deixar que aqueles pequenos entraves, eles cresçam dentro desse ambiente. Então, acho que esses acordos, eles trazem, assim, a oportunidade de crescimento não só na empresa, como você disse, mas para o casal. Gline, agora como esposa, mulher, e eu quero aprender, gente, porque ela arrasa na experiência do cliente. Compartilha aqui com a gente um pouquinho como é para ti lidar com essa questão da plástica. O meu marido trabalha com ortopedia, então é totalmente diferente. Mas para ti, que envolve essa questão da beleza da mulher e desse preparo, como você colocou, que eu acho incrível, que as pacientes são apaixonadas pela Gline. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas e disser assim, não, minha filha, ela faz toda a diferença. Eu quero que você traga um pouquinho como foi essa experiência de ingressar nesse mundo, nesse ambiente da plástica e como foi também essa construção de trazer uma experiência diferente para as clientes. Amanda, assim, eu vi na cirurgia plástica, né, uma oportunidade de ir além da medicina, sabe? Não era só, quando eu falo, né, que lá na clínica, quando eu comecei, que a gente coloca na experiência da primeira consulta, até um violino, tem algumas coisas assim, as pessoas às vezes perguntavam, mas não é demais, né? Mas eu vejo a cirurgia plástica muito além de algo estético, muito além só da saúde do corpo, sabe? Eu vejo como a mulher que está buscando realmente viver uma plenitude. Ela precisa entender que não é só aquele passo da cirurgia plástica. Ela precisa se sentir merecedora, ela precisa se sentir num ambiente de acolhimento, ela precisa realmente sentir assim, nossa, eu mereço dar esse passo, esse primeiro passo por mim. E aí, ali, ela vai se sentindo merecedora, se sentindo realmente num ambiente importante, segura, né? Vai trazendo mais segurança para ela, de modo que ela entenda que
vai muito além, né? O Edson ali, ele faz a parte dele, a cirurgia plástica por si só, mas a gente procura mexer na mente, né? Trabalhar também realmente a área espiritual dessa paciente. Então, a gente começou a perceber que quando a gente traz essa experiência do cliente nas 3 pilares, a cliente se sente totalmente satisfeita, né? Ela sai dali realmente realizada, sabe? Então, a gente começou a trabalhar muito nisso, trabalhar na clínica inteira, né? Então, a experiência vai desde a pré-consulta até o momento da consulta, no pós-laboratório, tem vários momentos que a gente coloca ali aquela experiência agregando até o momento da alta dela. Então, é algo que eu acho que a paciente se sente muito merecedora e segura de estar ali naquele ambiente. E é muito legal, Amanda, também, que um detalhe é que nós, às vezes, como homem, né, não só como essa parte de médico ou próprio empresário, empreendedor, nós somos muito voltados para a parte mais prática, né, do negócio. Por exemplo, eu como médico, cirurgião, eu estava muito preocupado sempre com a parte técnica. Não, a parte técnica é a parte mais importante, oferecer as melhores técnicas, melhores tecnologias, e a Glinha trouxe essa parte para dentro da clínica que realmente até eu fui aprendendo. Essa parte de ter, por mais que você tenha aquela atenção voltada, bem, vamos dizer assim, especial para o paciente, mas a humanização vai muito mais além do que uma atenção especial. Então, a Glinha entendeu esse processo, de fato, de escutar, de ter aquela conversa de mulher para mulher. Então, ela foi esse diferencial dentro da clínica. E, às vezes, eu já ouvi alguns amigos, até mesmo fora da área da medicina, empresário, que, às vezes, está precisando de ajuda, mas, às vezes, a mulher entra para o negócio dele, mas ele se bloqueia. Não, porque quem entende do negócio sou eu. E, às vezes, ele está deixando de entender um pouco mais dessa humanização, qualquer negócio que seja, porque hoje nós sabemos que as empresas estão nessa parte da experiência do cliente, seja em qualquer área for, não só na saúde. Então, às vezes, ele está deixando de agregar valor dentro da própria empresa por conta de um bloqueio pelo lado técnico do negócio. Então, a Glinha realmente foi muito importante e agregou, assim, no crescimento da clínica mesmo, que eu tenho certeza que foi muito mais, além da técnica, a questão do crescimento da clínica. Essa questão, como a Glinha falou, da experiência da humanização, foi algo muito importante para o crescimento. Uma coisa importante, eu acredito que todo conselho, eu gosto de um ensinamento que diz o seguinte: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, essa versão que eu li usava essa expressão conselheiros como uma divisão técnica qualificada para aquela dúvida que você tem. Então, se eu preciso de um conselho na área financeira, eu preciso de um conselheiro que tenha prática, um conselheiro que tenha um resultado dentro daquela perspectiva, daquele ponto que eu necessito de ajuda. Quando você traz para mim, Amanda, eu muito preocupado com a técnica, com o resultado daquela mulher, mas a Glinha chegou e somou com uma experiência humana para além desse ambiente. Quais são os conselhos que vocês dois, dentro dessa autoridade que foi gerada, dessa experiência dentro da clínica, podem compartilhar com casais que estão assistindo a gente? Como foi para você, Dr. Edson, trazer a esposa para trabalhar dentro do ambiente da clínica? Como foi para você, Glinha? Qual o conselho que vocês podem contribuir com a vida de quem está começando, quer empreender ou que já está empreendendo, mas está com alguma dificuldade no casamento e também no trabalho em relação a esse convívio? Eu acredito que é muito isso, né? Da gente entender realmente. Eu acho que o casamento, junto com o empreendedorismo, os dois, né, ligados, acho que vai muito além do que uma divisão de funções ali, né? Eu acho que quando a gente entende que a união do casamento, junto com a união dos dois enquanto sócios, aquilo ali vem muito mais a agregar, sabe? Ao invés de ser uma guerra entre os dois ali, um querendo medir mais força que o outro, um querendo saber mais, entender, dar opinião em tudo, não. Quando a gente se junta, tem esse marido, essa mulher, né, unindo forças, aquilo ali vem muito mais a agregar no negócio, o seu negócio fica com muito mais propósito. Eu entendo isso, é uma força muito grande e é o melhor sócio da vida, quando a gente começa a entender isso, essa realidade. Amanda, e também trazer a questão do negócio do empreendedorismo em casal, que o CNPJ forte, ele é construído, principalmente se você está
empreendendo em casal a partir de um casamento forte. Sim. Não tem a história da empresa, né, CNPJ forte, CPF forte, pois empreender casal é isso, CNPJ forte, casamento forte, fortalecido. Então você tem que entender que o casamento sempre vem em primeiro lugar. Sim. Então a gente sempre tentou, é impossível você sempre dizer, não vou levar nada para casa. Isso é um mundo de ilusão, né? Não vamos levar trabalho para casa. A gente tenta não levar. Por exemplo, eu estou com um assunto importantíssimo para falar com a Glínia que ela ainda nem sabe. Se prepara, Glínia. Há 5 dias. Há 5 dias. Mas eu estou com minha mulher, quer dizer que eu não falo com minha mulher há 5 dias, não. Ontem, por exemplo, a gente estava na experiência com nossos filhos, a gente estava em um jantar de aniversário de um amigo no outro dia, e eu não quis envolver um assunto importante a ser decidido dentro da empresa, dentro do lado pessoal. E esse ponto é fundamental, porque você está falando de gestão emocional, de autocontrole e de saber discernir o momento certo para trazer uma informação. Uma informação dita no momento inadequado abre porta para conflito. Exato. E não é que eles não vão existir, mas é como você disse, né? Eu tenho a sabedoria, a prudência de ter essa informação e eu vou te confessar, viu? Se fosse eu agora, já ia sair daqui e dizer, pode me contar o que é. Mas é algo bom, é algo bom. Eu ia ficar curiosa. Mas é isso, Amanda. Então, realmente, essa questão de saber... Isso foi, como você falou, foi o tempo, a experiência. Nós já estamos há 16 anos casados. Sim. Então, Há quanto tempo empreendem juntos? 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, Então, a gente já está há mais de 10 anos. Não é de uma hora para outra, né? Às vezes, principalmente a gente mulher, que é mais sensível, você pode olhar um podcast desse aqui e falar, olha, tá vendo como é que eles são? Não se iludam. Foram uns 3 anos de muito conflito para a gente começar um alinhamento. Então, estamos com 7 anos nesse processo de alinhamento. Hoje eu posso dizer que a gente tem muita paz, que a gente consegue realmente dividir muito isso, o que é de casa, o que é da clínica, o que é da empresa, sim, mas ainda estamos no processo, né, amor? Ainda estamos aí melhorando cada vez mais. Sem dúvida, e também fortalecer essa união em família. E quando a gente se fortalece em família, Amanda, fortalece nosso lado espiritual, se fortalece como família em Deus. Eu acho que tudo isso cria uma força interna, uma sabedoria maior para a gente ter esse discernimento. E também ajuda, principalmente, vamos dizer assim, o homem, que às vezes tem essa resistência maior, a fazer renúncias. Então, naquela época, no início, como a Glínia falou, os primeiros 3 anos, que tinha esse, vamos dizer assim, esse embate maior, depois que eu comecei realmente a fazer mais renúncias, ela começou a agregar muito, eu comecei a entender que ela era muito importante para esse crescimento, então eu passei a renunciar cada vez mais a determinadas situações que eu achava fundamentais. Eu disse, não, realmente vou dar essa oportunidade. E quando você decide, de certa forma, dar essa oportunidade para o outro e os dois crescerem juntos dentro da empresa, aí eu acredito que é um caminho muito saudável para o sucesso, né? Que o sucesso ele é um processo contínuo, mas para o sucesso familiar de casamento e de empresa. Eu li uma frase recentemente que dizia assim, sucesso é sucessão. Então, ninguém cria um ambiente de sucessão e alcança esse sucesso se isso não começa dentro de você. Como o Dr. Edson acabou de dizer, os conflitos eles vão existir, as relações por si só do casamento já tem tantas questões. Eu me lembro que quando eu e o Alciomar começamos a empreender juntos, somaram-se as forças, porque ele tem habilidades assim de gestão incríveis que eu não tenho. Eu sou gente, sou pessoas. Gosto de lidar com pessoas, mas eu me lembro uma vez que ele chegou em casa e eu toda organizada, imprimi todas as demandas que a gente tinha para tratar e coloquei em cima da cama, vários papéis. Aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Aí ele chegou dentro do quarto, passou, foi pro banheiro, fingiu que não era com ele. E eu fiquei assim, como? Eu me esforcei tanto para organizar isso aqui. Aí ele olhou e disse assim para mim, Amanda, o dia que nosso quarto virar um escritório, o problema vai estar grande. Recolha esses papéis. Segunda-feira, na clínica, a gente conversa. Sim. Então, eu achei isso, assim, de extrema sabedoria, porque na minha ansiedade de querer resolver as coisas, de não deixar prorrogar, ele me trouxe um ensinamento, que o nosso quarto, o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa família, ela vem em primeiro lugar, porque sucesso é sucessão, e sucessão começa dentro da construção familiar saudável. Olha, eu quero
fazer aqui, passou o tempo voando, né? Passou. Eu tava cheia de vontade aqui de perguntar sobre técnicas, sabe, de cirurgia plástica, qual que é a novidade, mas aí você pode seguir a rede social, Dr. Edson, e tirar suas dúvidas. Ó, pra fechar com chave de ouro, a gente tem um bate-bola aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta e, em uma palavra, 2, 3, no máximo, eu quero uma resposta dos dois, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Uma dica pra viver bem a rotina de casal sem perder um ao outro. Uma dica para viver essa rotina do casal bem, sem perder um ao outro. Empatia, respeito. Equilíbrio. Uma dica com otimismo para quem está começando a empreender a dois. Força, vai dar certo. Calma, vamos chegar lá. E uma dica para manter o propósito, mesmo nos dias mais desafiadores da jornada. Valores, Amanda. Quando você é firmado em valores, né? Edson como homem, Glínia como mulher, e Edson e Glínia como casal e família, você tem seus valores. Eu acho que valores é o nosso maior valor pessoal mesmo, assim, que é inegociável. É o guardião. Então, quando você tem valores muito fortalecidos e você acredita naquilo, tudo que estiver fora desses valores pessoais na empresa, eu acho que não faz sentido você insistir naquilo. Deus no centro. Com certeza, ele no centro de tudo vai dando certo, né? Eu falo que o Edson, empreender em casal é muito gostoso, quando a gente começa a viver isso que a gente já está vivendo, né? É um conselheiro, né? O Edson aqui é meu conselheiro, eu sou a conselheira dele. As melhores decisões a gente consegue ser mais assertivo, porque a gente tem aquele sócio que está realmente certo, que quer que a empresa cresça, né? A empresa, o casamento, enfim. E quando a gente traz Deus para o centro, aí vem tudo a fluir, porque tem um conselho do Edson, tem a direção de Deus, não tem para onde dar errado. Minha gente, muito obrigada. Eu amei nosso bate-papo. Espero que você, que esteve até o final desse episódio do VOPcast, possa aí tomar nota de tantas informações precisas, importantes, mas acima de tudo, praticar. Pratique e acredite, se hoje o seu contexto ele é mais desafiador por empreender em casal, você está diante de pessoas que falharam, que aprenderam, mas que se submeteram ao processo. Então hoje você está vendo aí um grande resultado. Muito obrigada, eu quero propor aqui um brinde, ó, nossa caneca chique. A esse episódio incrível. VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Compartilhe esse episódio com muitas pessoas.